Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série As Mitologias do Therion. Meu nome é Larissa Dias, sou psicoterapeuta, escritora e também coordenadora da revista eletrônica Mitologia Aberta. E estou aqui com a Andrea. Olá, gente, meu nome é Andrea Capraro, sou psicanalista clínica e holística e também escritora. E hoje, mais uma vez, a gente está na fase 2 do nosso projeto de mitologias no Therion, tá? E o que é esse projeto, gente? Esse projeto, eu, Larissa, uns dias atrás, a gente elaborou e programou para a gente levar, por esse amor à mitologia e à banda Therion, para vocês conhecerem, para quem não conhece a banda, não conhece esse formato da banda, as letras e as mitologias envolvidas nas canções de Therion, na sua grande obra musical. E Therion, para quem não conhece, é uma banda de metal sinfônico. Ela foi constituída em 1987. Seu principal integrante, que foi quem fez a formação, foi o Christopher Johnson. E a banda, ela já tem 35 anos, gente. E dentro desses 35 anos, o Christopher, ele sempre convida vários músicos e vários vocalistas para participar de cada álbum e de cada música, né? Porque às vezes, dentro de um álbum, tem vários cantores ou outros músicos que participam. Então, é uma banda que tem em sua harmonia o metal e a sinfonia do erudito. Então, ela tem uma grande escala musical de uma complexidade muito grande. E isso deixa ela nesse ar tão lindo que é nas suas músicas, né? Então, a gente é suspeita para falar porque nós somos fã da banda. Mas, enfim, para quem isso, né? Uma banda mega interessante, né, Andrea? Sim. E por isso nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, né? Porque hoje nós vamos falar do álbum Beloved Antichrist e a gente queria chamar agora o Thiago. Bem-vindo, Thiago! Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Andrea. Muito obrigado pelo convite. E não sei nem o que falar, né? Obrigado. Eu gosto muito da revista. Fiquei honrado com o convite, tá? Eu sou falar de mim. Todo mundo falou bem aí de você. Eu não consigo falar tão bem. A gente fala bem de você se você não falar, tá? Profissionalmente eu sou desenvolvedor de software, né? Não tem muito a ver com a área, trabalho há 18 anos na área, mas também em compensação eu sou bacharel em teologia, tá? Eu sou formado em teologia católica. Minha especificação de estudos ela é do cristianismo dos primeiros séculos, então abrangendo os 3 primeiros séculos do cristianismo, que sempre foi meu objetivo primordial de estudo, tá? Espero poder contribuir aí, né, com algumas coisas a respeito da obra do nosso querido aí, Vladimir Soloviev e das músicas do Therion. Com certeza, né? E para quem ainda não conhece essa obra do Therion, né? Vou falar um pouquinho para vocês. É esta capinha que eu vou mostrar agora para vocês, né? Beloved Antichrist. E ela é uma ópera rock com apenas 3 horas e 30 de duração, né? Então dá para ver que é um trabalho gigantesco. São 3 CDs divididos em 3 atos, ato 1, ato 2, ato 3. Para quem não conhece muito estruturas de ópera, elas são divididas em atos, né? Então, do começo ao fim do CD é uma história só, digamos assim, né? E essa história ela vem sendo contada ao longo dessas 3 horas e 30 que o Therion aí fez com, né, grande maestria. São 46 músicas. A gente não vai falar de todas aqui, não tem condições, né? Mas trouxemos algumas aqui para que vocês possam entender a história como um todo. O álbum foi lançado em 2018, traz 29 personagens, pensa, gente, 29 cantores, né? Então, assim, quando o Christopher Johnson escreveu a ópera, porque ele que escreveu essa ópera, e outros músicos ajudaram, né, a escrever algumas músicas, mas a ideia era dele, era um sonho impossível, porque era um projeto grandiosíssimo, né? Então, assim, a maioria das críticas são muito positivas, tem algumas críticas negativas, mas porque as pessoas talvez não compreenderam, minha visão, tá? Não compreenderam que era uma ópera de fato, né? E elas esperavam mais aquela pegada de rock dos CDs do Therion, né? E não, mas essa é uma ópera de verdade, canto lírico, tudo, então é uma coisa muito bela, né, que eles fizeram e um projeto assim, de uma magnitude sem tamanho.
Mas esse projeto é baseado em um livro, né, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou pedir uma ajudinha para o Tiago falar um pouquinho aí para nós, né, do que se trata esse livro, que é este daqui. Breve História sobre o Anticristo, de Vladimir Soloiev. E aí, Tiago, do que se trata? Vamos lá, então. Vamos lá. O Vladimir Soloviev, ele foi um teólogo, um filósofo russo. Eu também não conhecia a obra, né? Foi através do convite da Larissa e da Andrea que eu vim absorver a obra, dar um feedback, ler. Uma obra curtinha de 50 páginas. É um livro para a gente fala brincando para ler numa sentada, né? Uma horinha que você pega, você consegue ler o livro. E ele vai mostrar um aspecto, ele vai dar, né, um aspecto humanístico, vamos dizer assim, um aspecto humano ao anticristo, né? Lembrando que o Soloviev, ele é um cara que ele viveu ali na segunda metade do século XIX na Rússia, né? Ele foi um cara que acompanhou todo aquele processo mais forte da época da Rússia czarista, né? Ele foi amigo e confidente do próprio Dostoiévski, né? Eles eram parceiros ali. E é um cara que, e nessa época, o primeiro, né, falando do contexto, a própria época que o Soloviev ele começa a escrever, existe um movimento místico muito forte ali na Rússia, né? Eles tinham um receio da maçonaria que estava crescendo, eles tinham um problema com algumas ordens esotéricas que chegavam na Rússia naquela época. Eles tinham aquela questão do controle político da própria Igreja Ortodoxa russa, né? O Soloviev, ele era um cara que ele era, apesar dele ser da Igreja Ortodoxa, ele era muito próximo às ideias da Igreja Romana, ou seja, do Papa, né? Inclusive, ele era um cara que ele falava muito nas obras de filosofia dele sobre isso, você vê antes da própria Igreja Católica falar isso no século XX. Ele falava muito da questão do ecumenismo, das igrejas cristãs se unificarem de volta. Então, tanto que ele usa 3 personagens, né, no livro. Um deles, infelizmente, a gente viu, não aparece no CD, né? Uhum. Então, ele usa um Papa, né? O Papa Pedro II, né? Que é simbólico usar ele como o nome do anticristo, né? Que vai com o último Papa, né? Que vai combater o anticristo. Ele usa o professor Pauli, que aparentemente é um professor presbiteriano, né, ali da região da Suíça, né, de onde surgiu toda a Alemanha e a Suíça, de onde surge todo esse movimento protestante na Europa que é forte, e ele usa uma seta ortodoxo, né, um monge. O João, né? O nome dele, esqueci do nome. Isso, Ancião João. Ancião João, então. E como fosse uma forma de representar as três bases fortes, né? Que unificaria o cristianismo novamente contra uma ameaça maior, né? O Frater, essas 3, você acha que esse link de 3 estaria ligado também à Santa Trindade? Olha, eu acho que tudo acaba sendo proposital. Tudo que a gente falar de trindade, né, quando a gente fala de mitologia e mesmo de religião, tudo faz sentido, né? Talvez ele tenha colocado porque faria sentido isso que você está falando. Porque não existem só 3 denominações cristãs, existem várias. Você tem a igreja copta, que ela não necessariamente é ortodoxa, e ela está ali na Egito, Etiópia, não tem nada a ver. E ele tinha provavelmente conhecimento dessas outras denominações cristãs. Só que ele quis colocar como... E outra, as igrejas ortodoxas, elas são autocéfalas, né? Cada uma delas tem o seu próprio líder, né? O seu próprio patriarca. Então, na Grécia, um patriarca, em Moscou, na Rússia, outro patriarca, no Oriente Médio, outro patriarca. Então, por que ele escolheu só um russo? Porque é aquele que estava de acordo com a realidade dele para conseguir fazer, talvez, esse elo, né, entre as três razões de pensamento que formariam, provavelmente, um cristianismo puro, assim, né? E assim, aí, desculpa, pode falar. E é isso. Então, o livro ele vai dar essa questão humanizada, né, vai mostrar o que é o anticristo, vai demonstrar como que ele se configura, né, porque muita gente vê o anticristo, né, hoje em dia, pensa como a questão do animalesca, a questão bestial, né, vai ver o inimigo, né, como o inimigo cristão como uma besta, né. E não necessariamente é verdade. Na verdade, ele tem que parecer com algo que seja atrativo às pessoas, belo, né? Ele tem que parecer belo, porque o anticristo nada mais é do que uma corruptela
da beleza divina. Então ele é igualzinho à beleza divina, só que ele é uma corrupção daquilo. E a corrupção ela só se dá na obra por um detalhe, né? A questão da própria confissão a Cristo. Só isso, de resto ele não tem nenhuma diferença. Até porque, se você olhar aqui a capa do livro, né, o diabo está falando no ouvido do cara que seria o anticristo, que parece muito com, né, se a gente for olhar com Jesus e tal, até com as imagens de Deus, né, também. O livro ele é cheio dessas referências, né? E a obra também, o Therion, ele sobre usa bem. Ele coloca um batismo, uma corruptela do batismo, só que quem está batizando, né, no caso, não é Deus Pai, né? Quem está batizando é o próprio oponente, o próprio inimigo. Eu gosto de usar a palavra oponente para vocês entenderem, porque oponente hebraico é Shaitan, né? É o que vem do nome. Então, assim, você tem várias referências na Bíblia. E aí, agora eu vou ser polêmico, que nem todas elas necessariamente está falando de um arquétipo de um anticristo. Esse exemplo ele vai ser muito tênue, né? Na Bíblia. Eu até dei uma olhada essa semana, né? Peguei alguns pontos que falam, e muitas das coisas que a gente usa popularmente sobre o anticristo, elas são inteiramente mitológicas, né? Ou seja, ela é mais baseada num consenso popular, né? Assim, ou de época, do que necessariamente alguma coisa da própria tradição ou da Sagrada Escritura. E aqui, só lembrando a todos, né, que nós estamos trazendo essa ópera, que é uma ópera ficcional, baseada num livro ficcional, né, e estamos trazendo a mitologia por trás disso, a fé é outra coisa, né, então nós estamos trazendo exatamente a parte mitológica da coisa, né, essa figura do anticristo, do que eram esses sacerdotes, e todos os personagens que a gente vai ver. Falando de personagens, vamos colocar aqui para o pessoal saber quem que são esses personagens, né. Bom, temos o anticristo, que é Sete. E Sete é muito interessante, né, gente? Vamos combinar? Porque como o Tiago nos falou, ele é um ser que é extremamente bondoso, incrivelmente amável, né? Ele pratica abstinência, a abnegação ajuda ao próximo, ele é um amigo espiritualista, extremamente contemplativo, ele é amigo dos homens, né? E tem uma frase muito bacana que, né, ao falar do anticristo, ele é tão amável que será aclamado em todos os jornais. Ou seja, ele tem aquela figura extremamente comercial, capaz de vender a boa imagem, né? Esse é Sete, e ele não é em origem, digamos assim, né? Ele não traz a origem do mal desde o princípio, porque ele acredita que ele é, na verdade, filho de Deus, o escolhido de Deus para trazer a libertação para a humanidade. Fim, né? Inicia-se assim, né? Na verdade. Só que o nome dele é Sete, isso não é à toa, né? E aí, Andréia, você acha que é à toa? O que quer dizer o Sete aí nessa história toda? Não. Eles resgataram o nome, né, de um deus do caos do Antigo Egito, Sete, irmão de Osíris, que levou o caos, né, para o panteão dos deuses do Antigo Egito. Matou seu irmão, cortou em pedaços, enfim. Ele queria dominar a área ali, né? Que todos os humanos servissem a ele e adorassem a ele. Então, o Sete, né, como todas as mitologias que a gente já conhece, e que a galera está conhecendo, enfim, sempre tem, né, um ser do mal, né? Que a gente, na nossa visão, né, uma visão coletiva, seria do mal. E esse ser, na verdade, ele tem uma aproximação bem característica do que é o ser humano na sua integridade pura, né? Que é o nosso id. Então, ele se assemelha muito. Então, o ser humano acaba se fazendo uma transferência própria, né, para esse, e começa a acreditar que ele é o Salvador, né? Porque ele é muito próximo ao que nós somos. E, na verdade, nós, lembramos, né, essa característica, e a gente quer chegar, na verdade, a ser como o divino, né? Então, Sete seria essa crença. Eu não entendi, né, Larissa, nessa obra, porque ele captou essa...
Eu acredito porque Sete também, ele é, digamos, o anticristo de Osíris, porque Osíris em vários momentos é comparado com Cristo, assim como Dionísio, né? Sim. Que tanto Dionísio quanto Osíris foram despedaçados, mortos, etc. Tem a questão da E ressurreição em Cristo algum foi ponto, né? crucificado, né? Tem essas Sim, e coisas. Osíris também ressuscitou, né, para poder ter o filho Verdade. Horus e libertá-lo do mal, né? Libertar o mundo do mal, que o grande oponente de Sete na mitologia egípcia, na verdade, é Horus, que luta Isso. com ele o tempo todo, mas é Sim. para quê? Para vingar a morte do pai de Osíris e recuperar as terras, porque as terras do Egito eram divididas em dois lados, né? O Alto e o Baixo Egito, e ali um era de Sete e o outro era de Osíris, só que Sete queria também o lado de Osíris. E isso que gerou a grande questão aí dessa luta infernal entre esses dois, né? Que também traz aí Sete como, digamos, um anticristo, um anti-Osíris, né? Como aqui ele vem como o anticristo. Só que além de Sete, temos assim, no livro, vamos deixar bem claro que não existem personagens femininas. Porém, o Therion trouxe aí personagens femininas interessantíssimas para trazer uma outra roupagem para a história. Porque a ópera é baseada no livro do Vladimir, mas não é o livro completo, tem várias coisas diferentes, né? E uma delas é a Joana. A Joana é a rival de Sete, baseado claramente na Joana d'Arc, né? Que se alguém quiser falar um pouquinho dela, né? Porque Joana d'Arc, né, para quem não sabe, foi essa grande guerreira, só que ela era a grande guerreira da causa divina, da causa de Deus, né? Só que aí no meio dessas questões, a Joana d'Arc foi queimada na fogueira. Depois ela foi, né, canonizada, santificada e tudo mais, mas ela foi queimada na fogueira, sendo que ela era defensora das causas de Deus, uma heroína real, né, que literalmente ganhou batalhas, né, e etc. Então, nesse caso específico, essa Joana também vem com essa roupagem, também vem com esse formato, né, e ela vem para defender Deus, Jesus e essas imagens que a gente tem que não tem a ver com o anticristo, certo? Depois temos Helena, que também não existe no livro, mas que é a esposa de Sete, irmã de Joana. Aí dá para ver que a confusão está armada, né, gente? Porque se Helena. Se tem Helena, acabou. Então, né? Isso foi o que o Thiago falou, está certíssimo. Já de Helena de Troia, né? Que causou uma confusão danada. No caso, Helena, ela é casada com Sete e ela é irmã de Joana. Então, ela fica entre esses dois mundos, né? Ser ou não ser a questão, né? E isso mostra também um comportamento que eu acho que é muito próprio nosso, do ser humano. E aí? Deus ou o diabo? Né? E o que a gente faz com isso? Quando eu li o livro, esse livro, eu terminei com a seguinte questão. Uai, mas se estava tudo tão perfeito, será que realmente a questão de Deus tem essa importância? Então, essas questões que ninguém fala alto, né? Mas que a gente faz aí ao longo da vida, é uma questão que aparece muito claramente na personagem da Helena, né? Depois temos o Satanás, né? Porque em algum momento vamos mostrar aqui onde que ele aparece. Ele aparece rapidamente, mas assim, no momento certo, na hora certa, para causar, para que a coisa ande do jeito que ele quer, né? Então é muito interessante esse personagem. Temos o Apolônio, que é o meu personagem favorito. Porque o Apolônio, ele é um mago místico. Vocês vão entender como é que ele aparece nessa história. Só que ele é extremamente ele é original, ele não tem, né, digamos, máscaras assim. E quando ele se apresenta para o anticristo, é com essa verdade de expressão, né? Então, assim, ele tem poderes psíquicos mesmo, né, de verdade, faz magia e tudo isso. Isso é bem interessante. Você quer falar, Thiago? Vamos lá, então. Por onde eu começo? Vocês falaram tanta coisa legal. Só a questão do Sete, eu achei legal, né? A Andrea ter colocado isso. Tudo funciona como fossem tríades, né? Isso daí na mitologia inteira, a tríade está para todo lado, né? E até no conceito cristão isso daí é válido. Então, Horus, Ísis, Osíris, Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que é Cristo, Deus e o Espírito Santo, Zeus, Poseidon e Hades. Então sempre funciona. Brahma, Vishnu e Shiva. Então sempre vai existir na história da humanidade essa figura de três. E é muito interessante como isso acaba se propagando em todas as culturas. Né? É uma coisa impressionante. E o Sete mesmo ele representa o opositor, o inimigo, né, daquela tríade, né, ou da trindade, no caso.
caso de Joana d'Arc também é muito bem colocado, né? Uma personagem importante aí da história da Dama de Orleans. Ela é morta por uma questão política, principalmente. Lembra, né? A gente está falando aí numa época que né, o público masculino aí não era tão resiliente com algumas ações, né, das mulheres, mas ela foi uma líder espetacular e a igreja reconheceu isso depois. Lembrando que, assim, eu falo, Idade Média é uma zona, então as coisas elas aconteciam, depois elas desaconteciam, então não são coisas tão simples, né, de entender. A gente precisa se colocar a cabeça naquela época para tentar entender, senão a gente fica meio doido. A partir da Helena, você já falou bem. A partir do Apolônio, né, que é uma figura que chama atenção. No meu ver, quando eu vi esse nome no livro, ele me chamou a atenção, porque o Apolônio, ele lembra muito a história da Apolônio de Tiana, que foi um personagem aí do século I, né? Eu acho que ele é do século I, mas pouca coisa antes de Cristo. Que ele era um cara, lembrando que os movimentos messiânicos no século I, ou seja, movimentos de homens que apareciam e se diziam que eram Messias, nossa, eram uns montes, né? E esse Apolônio de Tiana foi um dos caras que falou, não, eu sou o Messias, né? Só que ele ali na região da Grécia, ele tinha 12 apóstolos, ele foi condenado pelo poder local, foi morto, então, ou seja, ele tem toda uma história, e talvez porque eles devem ter colocado o Apolônio, para falar que aquilo é um falso, para fazer uma referência a um falso Messias. Deve ter colocado dessa forma. Não que o Apolônio de Tiana seja uma pessoa má historicamente, nada disso, né? É um personagem muito importante para a história, se vocês pegarem, é bem legal a história de Apolônio de Tiana. Só que, por se tratar de alguém que se autodeclarava superior, uma superioridade que ele não tinha, talvez o próprio autor quis pegar essa referência para ele e falar, não, vou colocar ele num papel importante nessa história, assim como ele colocou Sete, no caso o Therion, né, colocou Sete, isso não tem no livro, mas o Therion absorveu isso daí para pôr na obra, porque faz sentido você colocar esses jogos aí daquele que diz ser divino, daquele que enfrenta o divino, então é bem legal isso daí. E assim, né, além desses personagens até aqui, né, ainda temos um presidente aí, digamos, dos Estados Unidos, que é mais ou menos isso que aparece, porque é o cara que tem o poder do mundo ali na história, né, em algum momento, ele e a esposa têm um diálogo bem interessante, né, e aí vocês vão acompanhar o diálogo, e aí os outros personagens já foram falados, que é o Papa Pedro II, o Professor Pauli, tem a Agnes, e tem mais algumas personagens femininas, a própria Sofia, né, que é a sabedoria divina de Deus, né, que ela aparece, né, ela aparece devagar, assim, sutil, digamos assim, né? Então, esses são os personagens, gente. Agora a gente vai, de fato, para ouvir um pouquinho das músicas, né? E saber um pouquinho como funciona. Então, começando aí com o disco 1, ato 1, a primeira música é Bring Her Home. Bom, gente, essa música ela é muito interessante, eu gosto muito dela no começo. Vocês vão ver as diferenças que existem entre as músicas aí ao longo, né, da nossa lista que a gente separou. E o que acontece nessa primeira música? Né? Tem aqui a letra, que tem Sete falando, eu sou o Messias real, nascido onde Cristo caiu, em breve trazendo os olhos para os cegos, a humanidade refinada, vou uni-los a todos. Torne-se a verdade para toda a humanidade. Então, ele está aqui falando ainda naquele momento que ele acredita ser o filho de Deus, né? Aquele que vem trazer libertação para a humanidade. Ele acredita nisso, ele é, digamos, um bom moço, né? Só que ele já se proclama como o escolhido de Deus. Acho que é isso que, de repente... Quando começa assim, Larissa, a gente já começa a desconfiar. Essa aí aqui é Joana, a ideia é muito Joana aqui na história, então, né? Porque aí vem a Joana e não, diz... eu já desconfio. Quando eu já veio com esse negócio, assim, eu já fico desconfiada. Na realidade, ele fala como que onde Cristo caiu, ou seja, ele já faz a negação da ressurreição. Ele já não acredita na... Então, ou seja, ele já fala que ele se afirma, mas ele já está negando a ressurreição. Então, eu vim onde Cristo caiu, ou seja, Cristo não vai levantar mais, agora é minha vez. Nossa, olha as sutilezas, né? Bom, a Therion é cheio de sutilezas, né? E aí vem Joana e fala, irmã minha, os profetas podem ser falsos, cuidado com o que você ouve e vê.
ela está trazendo um senso crítico que a Helena não tem, né? E ela fala, tocando sinos, não encontro canto nos sinos, né? Então, assim, ele fala tanto, reverbera tanto, mas cadê essa bondade toda? Tem certeza que isso é real, né? E aí vem essa questão, né? Junte-se a mim, irmã, quando rezo, ouça a minha oração, Deus Todo-Poderoso, para nossa mãe traga para casa. Então, assim, a Joana está tentando falar para Helena que a oração a Deus é o caminho, né? É o caminho correto, e não a oração a sete. Então, ela está tentando trazer esse choque de realidade aí para a irmã, só que acredito que não role muito, né? Senão a gente também não vai ter história nenhuma. Depois dessa primeira música aí que a gente viu, que tem essas apresentações, né? Essa não é a primeira música, tá, gente? É a música número 6 do disco 1. E a música número 7 do disco 1 é onde traz aí uma questão bem interessante, né? É esta música aqui, que é a The Solid Black Beyond. Essa é a música do ponto X. É bem ópera e é a música do ponto X da questão, né? Porque tá lá a Sete falando: minha noite sem estrelas pode nunca vir a frutos, né? Não vou me ajoelhar ou implorar perdão. Você se afasta, saiu do meu coração. Então, por que, Deus, você deve ter pena de mim, meu Senhor? Então, ele acredita em Deus, mas ele está questionando: por que você não me ouve? Por que você não está vendo que eu estou fazendo bem aqui para a humanidade? Por que você não me valida como seu filho? E ele está questionando isso, né? É muito interessante, desculpa cortar. Não, claro, fica à vontade. Eu até falei para vocês como referência, né? Eu li há pouco tempo atrás, é um livro do Fábio Batista, né? Que ele fala A Redenção do Anjo Caído. Um livro de ficção nacional, maravilhoso. E esse livro ele trata disso que justamente fala na música. Ele mostra o anticristo que fala: não, porque você não está me deixando. O anticristo chega para Deus e fala: não, é Lúcifer, né? Chega para Deus e fala assim: não, eu quero ter o direito de escolha, eu quero agir o bem, né? Para você reconhecer que eu não quero ir contra você. E aí, ao decorrer do livro, ele renasce como um andarilho, um mendigo, e ele vai fazendo o bem, até que chega uma hora que ele vira um líder mundial e, de repente, ele corrompe. Ou seja, tudo aquilo que ele dá a volta para tentar fazer o bem, ele acaba chegando vamos assim, num fatalismo, é determinante aquilo lá. Então, Deus já sabia que isso ia acontecer, né? Então, cumpriu-se o seu destino, digamos assim, né? É como se fosse determinante já o destino dele. E nesse trecho ele fala bem disso daí, né? E depois ele ainda, né, completa dizendo o seguinte: como eu sou obrigado pela escuridão, né? Você não foi ressuscitado do túmulo, então assim, eu estou na escuridão, você não levantou, então, né, o que está acontecendo? O preto sólido além, que é o nome da música, né? Para ir onde a luz não pode, Nazareno, esse será o meu destino. Então, ele está falando já ali, né, de alguma forma, para Deus, para Cristo, que não vai dar certo, ele não validou ele, então agora ele vai ter que escolher outro caminho. E aí surge finalmente Satanás, com a seguinte frase, né? Eu sou seu pai e você é o meu filho amado. Por que você procura outro, o crucificado? Ele não é você. Receba meu poder, eu não te peço nada em troca. Uma pessoa que está pedindo tudo para o outro, alguém vem o outro e vai lá e olha. Né? Te ofereço tudo. Exatamente. Eu não quero nada em troca. Exatamente. A gente sabe que isso é mentira, né? Sempre tem alguma coisa. Já falou da outra vez, né? E assim, acho que essa questão do sacrifício, o que ele vai ter que sacrificar? Ele não questionou isso, mas ele identificou ali um amor. Então, quem está em busca de amor, inclusive nós, seres humanos, quando estamos desesperadamente em busca de amor, caímos em cada enrascada, né? Pode falar, André. Não, eu vejo isso na questão da humanidade de uma forma geral, né? E às vezes a nossa carência, né, essa falta de amor, falando em psicanálise também, de forma geral, e às vezes as pessoas colocam a emoção onde não deve ter emoção e coloca aonde deveria ter emoção, não coloca a tal da emoção. E elas são facilmente enganadas por falsas promessas ou falsas ilusões de bondade que não existe, né? Então, por quê? Porque estão carentes de alguma coisa, seja ela material, seja ela emocional,
seja ela até uma carência espiritual. E essa carência, ela segue. Então, qualquer pessoa que chega e dá um prato, seja ele raso, né, de comida, naquele momento, vai conquistar aquela pessoa carente. E aquilo vai virar um processo de, como que fala? Bola de neve. Porque não vai parar, e cada vez mais ela vai pedir até chegar um momento que aquele que deu aquele prato, ele não vai dar mais nada, ele vai fazer a pessoa cada vez mais estar no buraco, e ela vai virar uma dependente, né? Seja uma dependente emocional, uma dependente material, ou até espiritual também, né? Que a gente fala da nossa alma. Então, tem que ter muito cuidado, e isso vem muito à tona agora, né? Para a gente não se deixar enganar com essas situações, né? Esses falsos bondades, né, que aparecem por aí, e quando na verdade quer se aproveitar da sua carência, né, daquele momento, da sua fragilidade. Exatamente. Aqui, né, quando vem essa parte, o que aconteceu aqui? Sete aceitou a escuridão. E a partir do momento que ele aceita a escuridão, que ele aceita o pai, digamos assim, né, esse poder vindo do pai, que é o Satanás, começam a acontecer algumas coisas, né? Então a gente vai aí para a próxima música, que é Morning Has Broken. Posso só fazer uma... Antes o Thiago vai fazer uma observação da música anterior aqui. Manda bala. Da mesma forma, eu percebo que o Therion, ele coloca certas frases no momento correto. Isso não só aconteceu, como vai acontecer. Quando ela fala, você é meu filho amado, é uma corruptela do batismo. Ele tá lá, isso é um trecho da Bíblia que eles usaram, assim como a Joana usa também, que ela fala, você tem que orar para Deus, tomar cuidado com os falsos profetas, isso é frase de São Paulo. Então, ou seja, o Therion, ele coloca essas pinceladas, e elas são muito visíveis em todas as músicas. Vai ver que vai acontecer mais vezes. Era só isso que eu tinha que colocar. Perfeito. E aí, nessa música, né, que é a música 9, Amanhã Caiu, né? Caiu-se amanhã, é uma conversa muito interessante, né? Que aqui, digamos, né, o presidente dos Estados Unidos está lá numa conversa com a esposa dele, ele está falando que o fruto do Éden cresce maduro entre as minhas mãos. Nova era da humanidade nascida dentro desse homem. Olha a crença no poder de Sete, que o cara mais poderoso do mundo tem. Está falando que, cara, ele é a esperança da humanidade. E ali já se começa, né, uma questão bem interessante, né? Porque depois vem a esposa e fala, querido, ouça, você não entende. Vozes já cantam em toda a terra, ou seja, isso não é só algo que você está imaginando. Todos estão dizendo isso de Sete, né? Junte-me em silêncio e ouça o vento, ou seja, quais são os rumores, né? Os rumores da nova era, o que está trazendo, né? No começo da madrugada, essa manhã começará. E aí depois tem um trecho lindíssimo que eles cantam juntos, que eles falam, amanhã caiu, um novo dia começou. Então, a partir dali, foi depositado para Sete, graças ao aceite do mal, do poder, né, do pai, etc., essa capacidade de que Sete vai poder dominar de fato a humanidade, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque é a partir daí que o poder começa a entrar e corromper, né? Não, como o Thiago falou aí, não tem muito escapatório, o poder entra e acaba te corrompendo em algum sentido, né? Bom, e a próxima música, não é à toa, que chama Hail César. Essa é a música. A harmônica dessa música, ela é demais, né? Não, e eu queria que você falasse, André, o que é o Hail, né? Porque não se usa só no bom, não. Ele vem de outros lados, né? Na verdade, tradução para a nossa língua é salve. Porque o Rai, né, rei, ela vem também da mitologia dos vikings, né? Então, eles sempre falavam rei, né? Salve, Odin, rei Odin, né? Mas quando você vai tomar o hidromel,
que é a bebida dos deuses. Então sempre fala salve, né? Porque é como um brinde e para pedir também uma certa bênção, vamos falar assim. Eu acho que também foi simbólico colocar isso. Não tenho essa informação correta vinda do Therion, digamos, mas é a informação, é a saudação também nazista, né, gente? Vamos lembrar. Ele trouxe essa saudação lá do pessoal da mitologia nórdica, né? Claro, claro, né? É a força trouxe que Sete tem. do Egito, trouxe. Na realidade tem uma coisa histórica, né? Porque em latim é o Ave César, né? E o ave, o movimento da mão espalmada, vem dos romanos, que os nazistas vão usar depois, porque eles se diziam um novo Império Romano. Né? E a figura do César é uma figura emblemática na história da humanidade. Né? Ele quer dizer que, a partir do momento que você tem o César, você tem todo o mundo conhecido dentro de um mesmo império, assim, dentro de um mesmo império, né? Pertencem ao mesmo imperador. Então a figura do César, ela sempre vai ser o exemplo máximo de como que é um imperador mundial. Ou seja, né, o César é um cargo, né? Antes eu achava que a deusa Morrigan, ela era só a deusa Morrigan, mas Morrigan também é um tipo de cargo, assim como César é um cargo, né? Então acho que é bem interessante, porque aí depois ele diz o seguinte: ó César 7, ó César 7, né? O homem mais poderoso, o escolhido, acenda-nos César 7, pela sua mão a chama da liberdade. Então assim, só vamos nos libertar se todos seguirmos este César, né? Voe-nos, César, em terra distante sobre o mar. Acenda-nos, César, pela sua mão a chama da liberdade. Ele vai e repete. E aí, pessoas atendam-lo para um e para todos, pela devoção e esperança no meu coração. Sim, vou trazer o paraíso na terra, vazio do pecado, orgulhoso de queimar. E aí tem uma última, né, parte da letra que diz: César 7 até o fim, e além defenderemos, né? Bela sua arte moldará nosso mundo para quem você é. Ou seja, esse primeiro ato da ópera como um todo, ele está trazendo a ascensão do anticristo, né? Como é que ele surgiu, qual foi a história dele, como as pessoas o aceitaram, e como isso, de fato, traz, assim, no ser humano, essa capacidade, como a Andrea falou, de dependência, porque todos estavam dependendo da libertação através dele. Lembrando, né? Ele era vegetariano, amigo dos animais, era um cara maravilhoso, então não tinha por que ninguém desconfiar dele. Essa é a grande questão, né? E aí vamos Me lembra uma figura essa daí. Qual? Hitler. Vegetariano, amigo dos animais. Porque quando você vai ler a história de Hitler, ele é um artista maravilhoso, né? Tem várias coisas assim que ele traz com esse aspecto de ser sensível, bondoso e tudo mais, e querer ser o grande César também, né? Ele não comia carne, ele amava os bichos, a natureza. Tanto que crianças, inclusive, ele gostava muito de crianças. E quando ele, né, cometeu suicídio, tal, ele também suicidou o cachorro dele para que ele não sofresse nada. Para não sofrer. Então são coisas assim que realmente ele amava realmente o animal, os animais de forma geral. Não é à toa, né, gente? Que tem é o que eu falo, gente. Ninguém é completamente ruim e ninguém é completamente bom. Sempre há uma escuridão naquilo que tem de bom e sempre tem alguma coisa boa, uma luz naquilo que é ruim. Então, Hitler pode ter feito coisas que ele fez, mas dentro dele ainda tinha alguma coisa boa, né? Ele amava outras criaturas que não estou defendendo ele, tá, gente? Pelo amor de Deus. É porque amanhã é totalmente correto. Mas eu acredito que subiu a cabeça o poder, né? Mas ele tinha essa visão do sagrado nas outras criaturas também, né? Então, e é uma figura emblemática, né? E de alguma forma a gente sabe todo o mal que Hitler fez, aí o nazismo, né? Como foi essa matança terrível, né? Então, assim, porém, ele está semelhante à figura do anticristo, assim, que, como a Andrea falou, né? De alguma forma, pode falar. Eu acho que tudo tem a ver com aquela questão do um líder carismático, né? O carisma é o que leva o líder a ele ter aquela aparência especial. E foi o que a Andrea falou, a carência que as pessoas têm de ter um símbolo para elas que as represente, que conforte elas no colo, que dê empatia, que demonstre empatia com as pessoas,
é o caminho que você pavimenta o caminho para que pessoas, independente, né, de se elas são tiranas ou não, elas chegarem ao poder, entendeu? E a gente só consegue ver isso, e a gente só consegue ver isso, né? Eu falo que a história ela é meio ingrata, né? Porque a gente não consegue saber a história no momento que a gente está vivendo ela. Né? Assim como as pessoas no álbum não têm essa noção, né? Para que lado a gente vai? A gente só sabe a história depois que ela acontece e nós vemos as consequências dela. Né? Porque normalmente, né, as pessoas que estão, somente as que estão mais carentes, estão num momento de dor, se você vem ter uma língua afiada, né, às vezes dentro de você tem calor, tem amor, de verdade, mas sua língua é um pouco afiada. As pessoas já te detonam, entendeu? E aquela pessoa que às vezes não tem amor, ela está pensando nela, no que ela vai conseguir tirar com aquilo, ela tem uma lábia, né? Ela tem aquela docilidade na sua voz e na sua língua que não tem dentro do seu coração. Então é uma coisa que a gente vê muito, né? Até nos dias atuais, em vários ícones políticos e outras coisas que aparecem por aí. Verdade. Bom, e esse é o primeiro CD, né, o primeiro álbum, o ato 1 da ópera, e lembrando que até aqui estamos falando de um poder político, né, e até um poder de exército, né, mas está faltando alguma coisa, né, que aí no ato 2 chega para brilhar, né. E quem é que chega? Apolônios, vamos lá. Nossa, gente, essa é a apresentação dele na ópera e dá até uma crescente assim de expectativa para a gente ver o Apolônio, tão maravilhosa que é a música, né? Bom, o que diz essa parte que ela está falando? Feiticeiros dos sonhos, trazendo magia, navegando pelos mares profundamente para purificar tudo que vimos entre os rios, né? Ou seja, ali está vindo um tipo de feiticeiro, um tipo de ser que é muito poderoso, que ninguém nunca viu nada assim antes, né? Feiticeiro, nós te achamos bonito e poderoso. Além de tudo, o cara é boa pinta, maravilhoso. Você olha para ele, né? Parece muito essa coisa desses grandes líderes aí, né? Do ocultismo que apareceram, que todo mundo falou: dou minha vida para você, porque é isso, essa imagem, né? E o Tério fala muito de ocultismo, né? Então ele também trouxe em Apolônio esse mago místico maravilhoso para quem as pessoas doam suas vidas de alguma forma, né? Serpente da tentação, qual será a sua criação? Da onde você veio? Estrangeiro é a sua flor no nosso jardim adormecido. Ele veio de fora, tá, gente? Ele não é da terra de Sete, lembrando. Espumante dos diamantes que não podemos ver. Gente, alguém tem algo para falar sobre esse ser antes que ele se apresente na próxima canção? Eu acho que ele parece o Henry Cavill de Túnica, né? Porque para ter assim. Bruxa, né? Acho que é isso. Tem uma série dele, o Bruxa, né? Que ali ele tá fenomenal. Witcher, né? Exatamente. Witcher, então, isso aí, né? Ele tem. Mais uma vez a gente está vendo, né? O que compõe o anticristo, seja o suporte dele, seja ele, tem que ser figuras que eles chamam a atenção, tem que ser que se impõe a sua presença. E você só consegue se impor sua presença através do carisma, da beleza, da empatia. É assim que se faz, né? Não tem jeito. Da sabedoria, né? Exatamente. E é interessante, né? Porque ele é um personagem tão interessante que eu estava criando um personagem para uma história, e quando eu ouvi essa música, né? Eu reouvi a música, até mandei pro meu companheiro e falei: olha aí, ó, esse daqui é o nosso sumo sacerdote lá da história, porque era a mesma coisa, né? Eu falei, acho que eu me inspirei, né? Não é por nada, não. Mas aí, essa é a apresentação do povo, né? Agora tem a própria apresentação, quando, de fato, o Apolônio chega para encontrar com Sete nessa música que é Pleading Loyalty. Gente, essa música é maravilhosa. Depois eu falo exatamente esse trecho porque que eu escolhi para trazer, né? Primeiro ele fala: nascido sob o sol oriental, a ninfa do rio me concebeu. Ele já é filho de uma ninfa, tá, gente? Com licença, começa por aí. Deus Súria, ouça seu filho como eu chamo para cumprimentá-lo, né? Súria é o deus do sol da mitologia hindu, né? É lá da mitologia. Misturou aí as coisas, né?
Ou seja, ele é estrangeiro, então ele não veio da terra de Sete Egito, digamos assim, não sei se ele é egípcio ali na história, né? Mas ele é estrangeiro, veio do Oriente, e o Oriente tem essa magia para nós ocidentais, né? Essa coisa de místico e tudo mais, né? E ali ele está falando que é filha da ninfa do rio e do deus Sol, tá bom? Para vocês apenas. Deixe-me apresentar, eu sou Apolônio, né? E aí ele chega para César e fala: César, eu estou aqui para ti, prometendo-lhe a minha lealdade. Outra vez está dando para Sete aquilo que ele mais precisa, um sacerdote. Porque até então ele tem o poder político, mas cadê o poder sacerdotal da história? Quem é que vai, né, criar essa atmosfera? Apolônio, foi até ele, né? Eu sou Apolônio, não sincero e desonesto. Gente, alguém que se apresenta assim está deixando bem claro quem ele é. Então, assim, eu estou aqui para apresentar minha lealdade, eu sou isso, 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 mostrando quem eu sou. Você não tem que se preocupar comigo, eu não vou te enganar. Eu acho que isso é tão valioso, né? Essa lealdade sincera, através, né, mostrando que é não sincero e desonesto, de alguma forma. Mas isso encanta Sete, né? Porque é isso que ele queria, alguém que ele pudesse confiar e alguém que acreditasse no poder dele, né? Junte-se a mim, Apolônio, é o que Sete fala. Todos seguirão nosso caminho. Quando ambos chegarmos ao novo amanhã, você e eu seremos como irmãos no trono humano. César aceitou o sacerdote conseguiu aquilo que ele queria. É aí que a coisa começa a degringolar, né, gente? Vocês querem comentar alguma coisa dessa apresentação super simbólica e fofa, né, de Apolônio? Andréia. O que eu percebi, né? Eu percebi que ele falar que ele diz a verdade. Não sei se vocês já leram Fausto do Goethe, né? E ele fala, né, que o Mefistófeles ele oferece a verdade. Assim, no caso, o mal ele oferece a verdade quando a verdade ela é capaz de chocar a pessoa para benefício próprio do mal. Então, né, eu falo a verdade para você. Eu vou jogar as verdades na sua cara, vai doer, mas pelo menos, é através da frustração da pessoa que ele vai se fazer presente, né? É o caminho que se Me abre, lembra né? um pouco, né? Me lembra um pouco o Mefisto do Fausto. Temos várias referências, gente, muitas partes da cultura aqui, né? Não é só no Vladimir, né? Aí depois temos essa música, né? Dagger of God, que é a adaga de Deus, e que, se me permitem, é a música que eu mais gosto do CD inteiro, tá? Porque ela é muito dramática. Bota dramática nisso, né? Vocês estão entendendo, gente? Eu peguei a parte, não é nem a parte mais dramática, é que o final não é tão emocionante, tem que ter a crescente para vocês, né? Então eu peguei essa parte, que é o comecinho. E o que essa música tá falando, né? Ela é a música 21 do CD, A Adaga de Deus, né? E ela diz o seguinte: o punhal de Deus, a adaga de Deus, veio a mim, o anticristo, meu inimigo. O punhal de Deus toque a lâmina, todos devemos estar prontos e corajosos. Aí levanta-se a questão, né? Quem que é a adaga de Deus? Quem que é o punhal de Deus, né? O que o punhal faz? Fere, mata, né? Será que o anticristo é o punhal de Deus? É isso que eu estava levantando a questão aqui com o Tiago, e ele trouxe uma coisa muito interessante. Fala aí, Tiago. Essa questão do punhal, eu falei para André, a gente estava conversando um pouco antes, né, de iniciar a gravação. Existem certos adjetivos que eles mostram, às vezes, personagens que vão assolar a humanidade, né? Por exemplo, o próprio Átila Uno, ele era chamado de flagelo de Deus. Não que ele era um cristão, pelo contrário, mas porque ele era um castigo enviado aos homens, né? Então ele era o flagelo. Ele é a mesma coisa que ele é um objeto que assola e que castigaria o próprio divino, entendeu? O próprio império do divino. Aí eu achei interessante eles usarem o punhal, porque existia uma tribo em Israel, na época de Cristo, que eram, assim, entre outras tribos, tinham os zelotas, né, tinham outras tribos lá, que era a tribo dos sicários. É uma tribo que era um grupo, um clã, né, na verdade. Uma tribo não, era um clã. E esse clã, eles usavam o quê? Uma faquinha pequena, chamada sicário. E essa faca eles andavam na cintura. O que eles faziam? Eles eram contratados, né, para quando tinha alguma
pessoa pública ali que estava falando demais, que não devia se manifestar, que estava causando alguma polêmica popular, eles iam no meio da multidão com a faquinha e pum, espetava o cara e matava o cara. Então eles foram os primeiros assassinos, né, antes da própria história dos Hashinshin medieval, né, que medievais que os Hashinshin, a tribo dos assassinos, elas matavam também a título de grana, né. E eu falei para o André, o que pouca gente sabe, não se toca, é que um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos, ele era da tribo dos sicários, que é Judas Iscariotes, né. O nome é Judas o Sicário, o nome dele vem. Então por isso que aquele que fere com um punhal. Então o anticristo ele seria justamente aquele que trai o Cristo, aquele que trai o divino, aquele que trai o projeto de Deus. Então eu falei que ficou bem colocado isso daí, eles pensaram muito bem em colocar isso daí e dá total conotação a esse tipo de coisa, a essa forma como eles colocaram. E a dramaticidade da música, eu acho que traz essa também esperança de alguma forma, tirar o anticristo, mas o anticristo está ali e fica um vai e vem, assim, eu acho que é bem interessante, né, essa música aí no meio da história. Porque depois ele já vem falar de uma música que chama, né, Templo de Nova Jerusalém, gente. Vamos lá? Bom, gente, né? Templo de Nova Jerusalém quer dizer muita coisa, né? Se a gente deixasse que o Thiago falar por horas só dessa música, mas vamos lá, né? Deixa eu dar uma introdução, pelo menos. Portões não devem abrir, nada além do fluxo. É para nos seguir, me ouça agora. Costumava haver um templo em Jerusalém, e isso alcançará os céus de novo. Então, aqui está se falando, né, de uma cidade que as pessoas não conhecem muito, né? Jerusalém, né, gente? Então, ela é uma cidade que fica lá entre o Mediterrâneo e o Mar Morto, uma das cidades mais antigas do mundo, e que é considerada sagrada pelo judaísmo, cristianismo e islamismo, e isso trouxe muita confusão, né? Porque, assim, as guerras aí, que a gente sabe que existe de alguma forma entre os palestinos e os israelenses aí, por conta dessa cidade, é uma guerra sangrenta que nunca acaba, né? Inclusive, o Amadeu Minghi, que é um músico italiano, trouxe uma música chamada Jerusalém, né? Na qual ele canta italiano, convida um cantor palestino e uma cantora israelense, e cada um canta na sua língua, italiano e árabe, né? E assim, são línguas diferentes e eles cantam e no final eles se abraçam, e é um símbolo, assim, extremamente complicado. Foi um gesto de coragem do Amadeu Minghi para falar dessa paz que é tão necessária entre esses povos, né? Brigando por conta de Jerusalém, né? E aí, Thiago, você quer falar algo do Templo de Nova Jerusalém? Porque criar um templo numa Nova Jerusalém é algo muito simbólico aí que o Therion trouxe, né? O que acontece? O povo judeu ele é muito ligado à figura do templo, tá? E esse templo ele é destruído pelo Império Romano, o último templo, né? Ele é destruído pelos romanos. Não sobrou nada da tribo dos levitas, que era a tribo dos sacerdotes. Então, desde, né, do século I, né, depois da destruição de Jerusalém, os judeus eles vivem em retiro pelo mundo, né? Eles vivem sempre, eles vão estar como um povo perdido, um povo em exílio. Eles nunca teriam, né, a moradia deles de volta. Então é algo muito simbólico para o povo judeu, o templo, né? E quando você fala de reconstruir o Templo de Jerusalém, é você tentar trazer de volta, né, de uma maneira corrompida, uma glória de algo que não existe mais, né, uma coisa que ela ficou no passado, ela deixou de existir. Você toca ainda num ponto muito sensível quando você fala dessa questão da disputa Israel-Palestina, né, porque são dois povos que disputam a mesma terra, são povos irmãos, eles são povos irmãos, né, cada um tem seu idioma, a sua religião, mas Jerusalém é uma cidade importante para todas as religiões, né? Ela não é uma cidade que ela deveria estar sendo disputada, mas o próprio Cristo diz, né, que Jerusalém não ia conhecer paz nunca, né? É uma cidade que ela sempre ia viver sobre sangue, guerra, e infelizmente mesmo, é uma coisa que a gente ainda vê até hoje. Você vê que mais de 2.000 anos se passaram, né? Aliás, de rebelião em Jerusalém existe mais de 3.000 anos, né?
bota mais 1000 anos para trás. E ela nunca, foi uma cidade que ela nunca conheceu paz. Por motivos políticos, muitas vezes, sim, né? Ela fica ali no intermédio entre o Ocidente e o Oriente, né? Ela é uma rota preciosa, né? Economicamente preciosa. Então, né? É uma cidade que ela está no coração das religiões, né? Nenhuma delas é menos importante, né, para a própria Jerusalém, né? Todas elas têm o seu espacinho ali, mas infelizmente a gente ainda vê esse conflito que se alastra. E uma coisa interessante, né? Aqui, quando a gente está falando de Jerusalém, o anticristo quer criar um templo, um novo templo em Jerusalém. Porque depois ele vem explicar por que ele vai fazer um novo templo em Jerusalém. O que aconteceu com o anterior? Ele aproveita dessa oportunidade das guerras para dizer coisas extremamente interessantes, né? Através dessa música que chama Lautet Dominum, né? Que na verdade é louvando ao Senhor. Vamos prestar atenção nessa letra para compreender a oportunidade que o anticristo criou. História atormentada pela guerra, todos os laços cortados pelo sangue. O que a gente está falando? Que os povos irmãos brigam pela fé, né? A fome, a morte encheu os nossos olhos, tudo com chuva, dor envenenada. Bombas e fé trouxeram a destruição, fome e tristeza. Ele está contando a história da fé, né, da religião, da luta por uma cidade, da luta pela santidade dessa cidade, e ele fala desse jeito. Porque uma coisa é você ter o lado de quem está ali batalhando, né, acreditando na causa, digamos. Outra coisa é uma pessoa vendo de fora. Então ele traz essa visão de fora, falando, olha, todo mundo morreu aqui. É como as cruzadas, né? O que você fala das cruzadas? Você fala, uma matança desenfreada sem motivo algum, pensando em dinheiro, né? Só que lá, pelo ponto de vista da fé, a explicação é completamente diferente. E aqui ele traz essa história para o mundo. Vou criar um novo templo em Jerusalém, porque louvando ao Senhor foi isso que vocês tiveram. Né? Além disso, ele traz uma complementação. Sonhos despedaçados, nunca se esqueça do nosso passado. Almas e corações rasgados. Por que você vai voltar a acreditar em algo que te trouxe tudo isso? É aí que o anticristo cria uma oportunidade muito boa, né, nessa figura mitológica do anticristo, de dizer, eu sou aquele que vou libertar vocês de tudo isso. E no livro é engraçado que ele traz assim, ele consegue, né, parar com as guerras, ele consegue resolver um monte de coisa, a fome, aí você fica, nossa, que maravilha. Né? A gente que tem que estudou, leu alguma coisinha, já fica querendo ir, não, tá bom, dá para voltar, né? Então fica uma coisa assim, que tá tudo tão maravilhoso, aparentemente, que a gente vai cair nessa questão, né? Fala, Tiago. Você fica com a sensação que o anticristo ele é mais eficaz do que o Cristo, né? Porque isso é um dos estudos, né? Fala que Deus ele não se mostra poderoso. Deus em nenhuma na história da própria história, né, da bíblica ou da humanidade, ele não se faz poderoso, ele não vai tomar a frente numa guerra, vai aparecer uma nuvem, pá, e vem os raios, e não acontece isso daí, né? Ele permite que a humanidade tome o seu caminho. Aí quando você tem alguém que chega, resolve as guerras, é extremamente eficaz, né? E dá o conforto material para as pessoas, né? Que esse é o caso, né? Que acaba com a fome, que é isso que assola as pessoas, aquilo que elas estão vendo. É uma coisa muito mais eficaz, né? É extremamente eficaz. E aí ele falou assim: não vai descer de uma nuvem e tal. Na mitologia celta até desce, viu? Agora, na celta desce. Na mitologia nórdica a gente estava falando, né, André? Que o povo estava chamando Odin para guerra, para ir lutar com ele, e lutava, né? Mas aparecia, às vezes apareciam os corvos, eles achavam que o Odin estava vindo ali. E aí, quando apareciam os corvos, eles criavam mais gana para lutar. Por quê? É aquela falsa sensação, falando de uma forma psicológica, tá, gente? Não querendo desfazer da fé de ninguém. Mas tinha aquela sensação que Deus estava com eles e aquilo criava mais coragem para eles lutarem, porque você estimula, né? Que nem uma criança quando está na escola e tem aquelas participações que os pais têm que ir, e elas ficam todas inibidas. Aí, quando vê o pai lá, ela cria coragem e vai, faz as coisas. E para nós, humanos aqui, seja a religião que for, o nosso pai, grande pai,
é Deus, né? Seja ele um Deus politeísta, o Deus único, né? É aonde a gente quer criar forças invisíveis para conseguir lutar contra aquela situação que a gente está vivendo. Perfeito. Né, eu acho que isso é bem bacana e bem simbólico, porque isso aconteceu também lá com Constantino, quando ele foi, viu aquele símbolo mágico, né? Que ele viu aquele símbolo. E ele pintou nos escudos e ganhou a guerra. E aí, quando ele voltou para Roma, ele não voltou com a águia, ele voltou com aquele símbolo. Então, ele substituiu o símbolo de força, coragem, que criava essa condição das pessoas aceitarem, né? E no final das contas não é eficaz, não funcionou com os vikings. No final das contas, o efeito de moral ele sempre vai funcionar. Exatamente. É isso aí, o efeito de moral sempre vai funcionar. Sempre vai funcionar. Né? Então, por mais que às vezes seja uma coisa. Por mais que seja uma coisa extremamente mística, ou às vezes não é real, mas às vezes, pô, se funcionar com a galera. Se a gente sair da zona religiosa, né, que a gente aqui não está falando de. Está falando de mitologias, né? Falando uma abordagem científica, a mente da gente, ela trabalha a nosso favor ou contra nós. Então, no momento do que a gente acredita que tem algo, né? Que a gente precisa sempre de uma bengala. O ser humano normalmente precisa de uma bengala. Né? A gente estava falando esses dias, eu, Frater. Gente, só para dizer para vocês, eu trato como Frater porque a gente faz parte, nós somos irmãos de uma mesma ordem. Então, é o força do hábito. Então, eu estava dizendo ao Frater esses dias sobre a questão da sensibilidade e a gente usar um oráculo. Muitas vezes a pessoa ela tem uma sensibilidade de visão ou de sentir as coisas que estão acontecendo e usa um oráculo como uma bengala, né? Para poder falar ou direcionar a pessoa. E normalmente ela não precisa daquilo, mas ela se sente mais segura utilizando aquilo. E também dá uma segurança para a pessoa que é o consulente, vamos falar assim, que ela está sabendo ver ali, que está saindo as cartas, estão se falando, né? Então, o ser humano, desde sempre, ele precisa dessa bengala para ele conseguir realizar as coisas, né? Não, mais uma vez, não querendo desmerecer a fé de ninguém, que eu acho super importante, porque faz parte de nós, como humanos, isso, entendeu? Então, a partir do momento que a gente sente que tem algo com a gente, nos dando força para a gente conseguir co-criar algo, a gente faz, a gente vai avante. Né? Como tem casos contrários, né? Tem gente que acredita que tem uma força contrária a ela que não está deixando ela ir. E às vezes é ela mesma que está fazendo aquilo. A força contrária é complicada, né? Entende? Alguém fez alguma coisa, me jogou uma maldição, me fez uma macumba, e na verdade são coisas dos próprios atos dela, né? Que ela quer. É mais fácil para ela acreditar que é algo externo, a culpa externa, e não é dela mesma, entendeu? É a força do símbolo, né, gente? Aqui eu acho que, como foi, né? Foi a apresentação do Anticristo, no disco 2, ele vem com essa crescente de sucesso e vem trazendo as ideias, o que ele vai fazer. E essa é a grande questão. Quando ele traz esse tempo de unificação das religiões, de unir todas as religiões no novo templo em Jerusalém, é aí que chega o ato 3, que a gente vai ver agora, né? A primeira música do ato 3 é meio que Atire Neles, né, que é a música 33, né, que é essa daqui, Shoot the Down, que a gente vai ver agora. Então, assim, né, agora que tá tudo certo, vamos resolver a questão, né? Morte ao tirano, ele deve descer. Morte ao tirano, ele deve falhar. Então, assim, daquilo tudo que estava acontecendo, aqui esse CD já vai caminhando para a guerra, né? Para o confronto disso tudo, né? Em breve a ira dos anjos está manchando pelos seus salões. E aqui é uma coisa interessante, né? Porque aqui já está se falando a ira dos anjos, já está trazendo um componente divino que vai contra todo aquele poder que o anticristo está trazendo, as coisas boas dele e tudo mais, e que isso vai acontecer nesse tempo que eles vão construir em Jerusalém. Então, assim, ali, aquilo que ele falou do sangue, da guerra e de tudo,
é como se ele não fosse reproduzir isso. Só que essa música fala que isso vai acontecer também, porque estamos falando de poder e quando o poder invade a humanidade, as coisas normalmente dão errado, né, gente? Porque aí entra aquela questão, né, de um tentar, né, sobressair e tudo mais, e ninguém está além do bem e do mal, como diria Nietzsche, o mal é relativo, mas sempre tem algum momento aí, um ápice de poder que as coisas vão acabar muito mal, né? Eu acho que essa música traz, assim, um momento no CD onde as coisas vão... Até se você olhar a sonoridade das músicas vão mudando, né? Então fica uma coisa mais pauleira, né? Para depois vir uma tranquilidade. Vocês querem trazer alguma coisa dessa parte ou já vou para outra música que também dá uma continuidade nisso, mas trazendo aí os papéis femininos? Se o Frater ficar à vontade de falar alguma coisa, eu não tenho nada a falar. Porque, assim, quando a gente fala lá dos três poderes que o Tiago trouxe, né? Ele falou do Papa, ele falou do sacerdote protestante, tem o sacerdote da Igreja Ortodoxa. Por que ninguém está falando aqui do pessoal do candomblé, né? O pessoal do hinduísmo? Porque estamos falando de um anticristo que é ligado a Jesus Cristo. Se o pessoal do hinduísmo não acredita em Cristo, do candomblé acredita em orixás, né? Não estão acreditando em Cristo também. Por que eles vão se importar com alguém que está indo contra Cristo, né? Então, assim, aqui a gente está falando do cristianismo, das religiões cristãs, da união dessas religiões. Embora tudo que envolve, né, de alguma forma, a crença na existência de Cristo, seja ela de uma maneira, né? Porque você vê, os nórdicos, eles tiveram contato com os ingleses, que eles acabaram conhecendo a existência, que existia um Deus, né, para eles, que era Jesus Cristo. Uhum. Né? Então tinha aquela coisa de um chamar o outro de pagão, o outro de cristão, e quando você chamava o outro de cristão, você estava meio que xingando ele, quando você chamava o outro de pagão, você estava meio que xingando ele. Mas essas outras religiões, elas não tinham, né, esse conhecimento e tinham fé plena nesses outros deuses, vamos falar assim, que são deuses, né, para eles. Sim. Com exceção da Umbanda, que é uma mescla, né, do candomblé e da religião católica e Kardec, né, eles acreditam em Cristo. Né? Então, é uma coisa um pouco diferente. Muita gente confunde, tá? Por isso que eu quis falar um pouquinho. Tem gente que confunde o candomblé com a Umbanda. Elas, apesar de ter nomes dos orixás, utilizar nomes dos orixás, elas são um pouco diferentes, né? Porque o candomblé, para eles, não tem nem karma, né? E na Umbanda acredita em karma. Então, o candomblé, se você fizer maldade aqui, fazer uma, que chamam, né, de feitiço, uma cumba para o outro, você não gera nenhum karma. Já na Umbanda, você gera um karma, se você fizer algum mal. Né? Então, são coisas bem diferentes, porque a crença da Umbanda, ela segue uma linha de padrão cristã. Já o candomblé não, tá? Só para deixar um pouco claro aqui, porque muita gente... Até para também... quando a gente fala isso, é bom entender porque essas religiões, de alguma forma, foram excluídas da questão do anticristo, porque elas não acreditavam em Cristo, simplesmente. Então, ter alguém, né, contra o Cristo, contra alguém que elas não acreditam, né? Então, só para deixar isso... Eu acho, né, que claro. Eu acho que o Soloviev, ele quis restringir, né, no caso, para poder, senão o conto talvez ia ficar muito complexo, né? Lembrando que assim... já utilizou 7, Cristo nem tinha vindo à Terra na época, né? Então... Lembrando que o 7 ele aparece só no Theron, né? No livro ele não dá as caras, não fala o nome do anticristo. Né? O que eu acho curioso assim, né? Que até essa própria visão do anticristo que aparece no livro e aparece no álbum, lembrando, é totalmente mitológica, tá? Nem o próprio Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele mostra desse jeito, tá? Ele era uma profecia a ser feita a curto prazo. Né? O Apocalipse, as coisas que demonstram, o pessoal estava esperando acontecer de imediato, tipo há 100, 200 anos no máximo. Entendeu? Não era para uma coisa para... Só que eles trazem, né, toda essa ideia, né, toda essa questão para os dias de hoje, né, como o Soloviev ele trouxe, e fala, no nosso contexto, no nosso mundo, como será que isso funcionaria? Né? Então acaba sendo que, como que já é totalmente hipotético, né? Eu acho que ele só quis restringir mesmo dentro daquilo. Ele poderia ter envolvido islamismo, por exemplo, que é uma religião forte, e na época dele, né, como
ele era russo, o Islã ele tinha certa relevância ali no sul na parte mais a Ásia, né, ali da Rússia. Então ele poderia ter falado, não falou. Né? Mas isso daí. E ele, engraçado, fala assim, voltando à letra, né, em breve a ira dos anjos, né, quando que finalmente o negócio começa a pegar fogo, aí que realmente o céu ele começa a se manifestar para tentar combater o anticristo, né? Ou seja, É a Torre de Babel, tá chegando aqui em cima, gente, vamos fazer alguma coisa. Opa, vamos fazer agora, né? ou esperar o momento certo para agir, né? Depois temos a música 35, que é a Forgive Me, né? Então vamos ouvir aí um pedacinho dela. Eu admiro muitas cantoras líricas que conseguem trazer essa potência na voz, gente. Só um parênteses aqui, coisa maravilhosa. Vamos lá. E aí, Sete fala nessa música: junte-se à noite suprema, eu serei sua estrela guia, vou te libertar. Ele está falando para algumas pessoas, mas prioritariamente para Helena, que já está desistindo de ficar do lado dele, né? Por algum motivo. Aí vem Joana e diz: na escuridão profunda você deve ir, caídos vocês são, caídos do paraíso para o nosso mundo, caídos serão até o fim dos tempos e além. Então, Joana está falando que, assim, não tem como eles sobreviverem na Terra. Quem são eles, né? Obviamente, Apolônio, Sete, todo mundo que está ali seguindo e trazendo essa nova ordem aí, né? Que Joana não aceita, tá errado, e ela luta, né, contra. E Helena vem: irmã, sangue do meu sangue, me dê a adaga, me dê a resposta, me dê a voz de Deus. Então, ela está tentando sair disso já, né? Pode falar, Thiago, porque é uma frase interessante, né? Sangue do meu sangue, né? Você falar sangue do meu sangue é uma expressão muito forte, né? Do parentesco. Me dê a adaga. Você vê que ela usa o mesmo elemento, né? Que usou para ser o flagelo, para atacar, é o mesmo que ele usa. Lembrando que a adaga é um símbolo de traição, né? Então, ou seja, da mesma forma como que o Cristo é traído na figura do Sete, né? Ela quer responder a mesma maneira, ela quer ver a mesma altura, né? Respondendo. Você quer responder traição com outra traição. Seria mais ou menos isso. E é muito interessante esse momento, porque é o momento que, assim, Sete está perdendo o poder já através dessas acusações, de que a pessoa que está do lado dele já está saindo do lado dele. Então, esse é o momento que o anticristo perde poder, e aí ele começa a olhar à volta, né? E procurar quem que está ao lado dele, né? Mas, como diz a próxima música, minha viagem continua, né, gente? Bom, eu aqui estou dançando porque eu adoro, né? Então vamos lá. Bom, essa música diz o seguinte: vem até nós, Magic Master, né? Grande mago, demônios que você enviou mandaram possuir minha Joana, meu filho. Ou seja, né, eles não estão dando conta de Joana lá, tentando defender de alguma forma essas ideias de Cristo e Deus e tudo mais. E aí, Apolônio tenta uma estratagema para possuir Joana, né? Falou: peraí que eu vou trazer ela agora para o nosso lado, e não dá muito certo, né? Porque ela tem essa ligação com a luz, e a ligação com a luz acaba sendo mais forte, né? E aí ela fala: não, você não é o único com poderes, homem mágico, né? Eu vou expulsar vocês, traidores do feitiço, serpentes de Sofia vão embora. Bom, Sofia, né, gente, vamos combinar que é esse lado, digamos, feminino de Deus, né, que é a sabedoria máxima, suprema aí, e que aparece aqui como serpentes de Sofia, que pode ter dois lados, né, o lado onde traz de alguma forma essa questão da própria sabedoria, e também Sofia como, né, a sabedoria como mal. Então tem essas duas possibilidades, mas é onde Joana, de alguma forma, coloca ali a sua ira, né, e fala que eles são serpentes, Sofia. Né? Eu quero aproveitar essa deixa, que ontem eu estava falando com o Frater, que isso eu acho que traz um pouco também de uma crença da mitologia egípcia. Para quem não sabe, né, até no Antigo Egito, as serpentes elas tinham uma característica de sabedoria. Então, quando se tratava de serpente, né, cada cultura ela coloca um animal referente a uma sabedoria, né? Por exemplo, tem as corujas, que ela é retratada como sabedoria, tem até os livrinhos perto da coruja.
Nos nórdicos, os corvos, né? Que é o pássaro mais inteligente que existe, realmente, eles são mais inteligentes. E no Antigo Egito, as serpentes era considerada, não me pergunte por quê, o animal referente à inteligência, tá? Não porque a serpente é inteligente, mas como o corvo é realmente inteligente. Mas para eles o símbolo de inteligência era a serpente. E as cores que eles retratavam as serpentes dizia-se em que aspecto aquela inteligência era direcionada. Perfeito. E a serpente também, ela é muito presente com os povos pré-colombianos e tudo mais. Quem se interessar pela mitologia das serpentes, tem um vídeo incrível, deslumbrante, fazer aqui, com muita ênfase, tá, gente? Que é do professor Marcos Ferreira Santos. Ele falou sobre as mitologias da serpente para o Instituto Butantan. Então, assim, é um vídeo impagável. O professor Marcos também escreve lá para a nossa revista. E é um vídeo, assim, esclarecedor demais, falando de todas as mitologias que abordam a serpente, o que isso representa em cada uma delas. Então, acho que além da complementação aí brilhante que a Andrea fez, ligando essa questão da serpente egípcia, tem também esse lado aí, se vocês quiserem ver. E no Egito também tinham deusas serpentes que coordenavam as duas terras, né? Tanto a do Baixo como a do Alto Egito. Então, assim, tem esse símbolo também de poder, né? De dominação. A questão que eu acho interessante, né, que a Sofia Sabedoria, ela tem essa figura feminina, né, que ela é casada com Deus, né, como tem o livro da Sabedoria da Bíblia, que é um livro que ele não está nas Bíblias evangélicas, eles só estão nas Bíblias católicas, que ele é um texto bem recente, né, é do século II, e a serpente, né, é aquela que apresenta a sabedoria, o fruto da sabedoria no Gênesis, né, aquela que permite o homem ter noção de si mesmo, né. E aí acontece toda a queda do ser humano. E a serpente, então, ela é a que apresenta justamente o conhecimento, né? Ela fica com a noção, ela fica, né, apresentado como inimigo em forma de sabedoria para poder fazer o homem cair na razão de si. E ela subindo, né? Acho que na Cabala, né? Que a serpente subindo, ela representa, né, o retorno à busca da divindade, né? A busca da sabedoria, né? Da sabedoria celeste, né? Perfeito. Bom, gente, aí depois que a gente chega, né, estamos aí na música 42, a gente vai para a música 44, que é uma das últimas, temos 46 músicas, que é a música que fala sobre as sementes do tempo. A música é quase um musical, né, gente? Ela sai da obra do rock e vai para o musical. Mas, assim, ela está trazendo ali um momento que diz o seguinte: a guerra do homem acabou. Ninguém tem as respostas. Olha essa frase. De quem irá manter, né? Ou semeia as sementes do tempo. A guerra do homem acabou e ainda ninguém tem as respostas. Porque quando todas as guerras acabam, a gente ainda fica sem respostas daquela pergunta que se iniciou. Quem que vai vencer? Deus ou o diabo? Será que isso é uma luta válida para que nós humanos possamos questionar, né? Não vamos esquecer que o anticristo era humano, né? Sete era humano. Apolônios, né, tinha essa questão mágica, mas ele também não ganhou a guerra, né? Porque no final ali da história toda, o anticristo acaba de alguma forma perdendo, né? Essa oportunidade que ele teve, tudo vem abaixo, ele não consegue o que ele quer, e isso vem através disso, as sementes do tempo. Tudo aquilo que o tempo vai passar vai mostrar quais as sementes que vão ou não germinar. Então, qual a resposta dessa guerra? Eu ainda não tenho. E isso aparece no livro. Porque no livro, o que é o livro começando a história? É uma conversa. Então tem um bando de gente lá papiando, né? Falando do anticristo, que, nossa, existe um cara, deixa eu contar uma história. Aí começa a contar uma história. Quando chega no final, um ser sai da história, sai ali da rodinha, que era o príncipe, né? Ele só tinha o nome de príncipe, e desaparece. Ele não fica para ouvir o final da história, porque o final da história ainda não o pertence, porque ele que estava lá ouvindo era o anticristo.
Então, assim, a gente não tem as respostas ainda de algumas perguntas que a humanidade tem como fundamental, né? Para que viemos, o que estamos fazendo aqui, o que é bom, o que é mal. A gente vai descobrindo isso conforme as sementes do tempo forem germinando e a gente for enxergando de fato isso. Eu acho que é muito interessante essa como uma das músicas finais, né? Depois tem mais duas, mas é uma instrumental e a outra, né, não tem não tem essa carga que traz essa música, porque ela traz assim. Olha, a resposta é isso, aguarde. Olha, essa é uma coisa muito importante, sabe, Larissa? Por quê? Desde sempre, o ser humano busca uma resposta, né? E alguns se intitulam como donos da verdade. E ninguém sabe qual é a verdade. Não existe isso. Quando eu costumo dizer assim, quando você ir para um lugar, ou você ouvir uma pessoa falando, eu tenho a verdade, eu sou a verdade, corre. Corre. Questione. Corre. Porque, assim, somos todos humanos e somos todos imperfeitos aqui, né? A diferença é que às vezes você estuda um pouco mais, o outro um pouco menos, o outro lê mais, outro menos, mas estamos todos lendo coisas que algum pensador nas suas bases culturais e de crenças escreveu. Se aquilo aconteceu, se aquilo é uma verdade, ninguém sabe. A gente se baseia em algo cultural, de como você foi criado, no núcleo que você vive, nas suas culturas e formações pessoais. Então, não dá para pensar, por exemplo, a gente que estuda mitologia, né? Você estudou muito mais mitologias do que eu. Que é a verdade, por exemplo? Cada grupo vai falar que a verdade dele é a verdade, né? Quando eu vou para mitologia nórdica, que eles querem, né? Não acredita que Jesus era Deus, né? Para eles, os deuses politeístas, Thor, Odin, eles são os deuses de verdade. Quando você vai para o candomblé, os orixás são as verdades deles. Quando você vai para o cristão, a verdade deles é Jesus Cristo. Mas quem que é a verdade? Quem sabe, entende? Então, fica muito subjetivo. E quando ele deixa essa resposta em branco, vamos falar assim, porque nem ele sabe, né? E a gente não sabe. A gente é só um humano aqui na Terra, né? Então, por isso que a gente deve respeitar essa coisa de cada um, né? Hoje, uma pessoa ela está dentro daquela região porque ela acaba a maneira que ela conduz as coisas tem um pouco mais alento do que ela é e do que ela se comporta e de como ela consegue ver e acreditar nas coisas. O outro grupo de pessoas assim vai e outro grupo assim vai. Não quer dizer que aquele grupo que está falando a verdade ou aquele grupo que não está. A única verdade que tem, que eu acho que a gente deve contribuir, é de não fazer o mal para o outro, não fazer mal para a vida, né, de forma geral, porque o animal ele é tão importante quanto nós, né? Então, a gente ter essa empatia como ser vivo, seja um humano, seja um animal, seja a natureza de forma geral, já é uma coisa de elevação espiritual muito forte para um ser maior, né? Então, o resto são atribuições culturais de cada pessoa. Então, eu acho que é por isso que ele deixou essa coisa assim. Vou falar uma coisa a mais aí, não sei se vocês. Adorei a colocação da André, ela ficou bem legal, né? Ela consegue ser bem. Ela consegue englobar o assunto assim de uma maneira impressionante. É que existe uma referência mágica nisso que foi escrito. Não sei se vocês perceberam ou conhecem. Ó, a guerra do homem, ninguém tem as respostas. E quem irá manter e semeie as sementes do tempo? Isso é uma referência a um quadrado mágico, o quadrado Saturn. Que é aquele Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Se você ler o semeador, mantém o mundo girando. Se ele colocar ele em várias posições, vocês já viram esse quadrado? Se você escrever Sator, Arepo,
Tenet, Opera, Rotas, e você lê em todas as direções, ele vai ter o mesmo significado. A gente chama isso daí de quadrado mágico, isso vem da época dos Templários, inclusive. Então, os quadrados Saturn eles colocavam para identificar um selo de proteção e justamente disso, né? O semeador que mantém o mundo girando. E ele usa Tenet, né? De mantém, né? E eu acho que eles devem ter usado mais uma coisa que o Ethereum usa propositalmente para poder chamar atenção. Não, pior que eu li ele falando em todas as direções e eu fazendo várias, né? E eu aqui, olha, semeia sementes do tempo. Ninguém tem as respostas de queira manter a guerra do homem que acabou. Ou seja, né, vai voltar tudo de novo. E assim, enquanto a gente respeitar a diversidade religiosa, eu acho que é a grande questão, e é por isso que a gente fala das mitologias também, né? Mitologia não é religião, são coisas diferentes. Mas a diversidade religiosa, o respeito a ela é muito importante. A mitologia aberta trabalha respeitando todas as mitologias igualmente, né, para que ela seja de alguma forma trazida esse conceito de igualdade entre os povos. É isso que a gente acredita e traz na revista, por exemplo, o que eu particularmente acredito. E quando a gente fala do Therion, que traz uma pancada de religião, e nos próximos vídeos vocês vão ver o que é mistureba, né? Vocês vão adorar. Aí vocês vão entender, porque são poucos álbuns conceituais, assim, mitologia X do Therion, né? Então, a gente, quando trouxer nos próximos álbuns, vocês vão ver que eles também trazem muito esse respeito às diversas religiões, que é a grande questão, né? Bom, e finalizando agora aqui com as questões do Therion, né? Já falamos aí do Anticristo. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Por quê? Porque é uma obra diferente aqui que a gente trouxe para vocês, falando dessa questão, né, do Therion e tudo mais, mas também trazendo aí um pouquinho do CD para vocês. Agora eu queria pegar as palavras finais aqui, né? Como eu disse, eu sou Larissa Dias, né? E sou escritora. Eu queria aproveitar e mostrar os meus livros aqui para vocês, caso queiram adquirir. O primeiro foi O Sopro de Vênus, contos eróticos mitológicos, né, que trabalha com tabus sexuais e 9 histórias da mitologia do mundo todo, bem interessantes. Um livro ilustrado lindamente pelo Andrés Bertacchini, que também ilustrou A Música do Universo, né, uma jornada mítica, musical e psicológica, na qual eu embarquei aí com a Ângela Ribeiro, que é uma psicóloga, e a Erika Rossi, que é cantora lírica. Então, nós escrevemos esse livro, trazendo uma jornada pessoal de autotransformação através de passos da jornada do herói, onde Ângelo vai encontrar com ninguém menos que os deuses da música de um montão de mitologias. Então, essas são as minhas publicações que eu trago aqui para vocês. E também, por favor, quem, né, quiser, acompanhe aí a mitologia aberta. Ficou meio estranho aqui, mas esse aqui é o logo aqui da que a gente coloca todo mundo assim, né? Mas a mitologia aberta vai estar aqui o link embaixo para vocês, né? Que é a revista de livros pensadores mitológicos. Ela é bimestral, a cada 2 meses tem aí um número novo que bate quase sempre 100 páginas, então tem muita coisa, viu, gente? E quem quiser escrever, colaborar com a revista, sempre é muito bem-vindo. Inclusive, o nosso amigo Tiago Simões aqui, que tem coisa pra caramba para falar, como vocês puderam ver, né? Agradeço imensamente a participação dele, riquíssima, que abrilhantou toda a nossa live, né? A nossa live é o nosso vídeo, né? Agradeço a Andréia por ter apresentado o Thiago, por estar aqui comigo, firme e forte, trazendo também seus conhecimentos riquíssimos. E queria que a Andréia falasse um pouquinho dos livros dela agora, hein? Qual que você vai falar? Vamos lá, gente. Eu tenho 2 livros publicados. Um fala intitulei Como aos Mestres das Runas. Ele é baseado no antigo Futark, que é o Elder Futark, tá? Que é o Futark, que seria o alfabeto, tá? Na nossa língua, das 24 runas, que é utilizado miticamente por vários oraculistas, né? Diferente do povo que é da fé nórdica, que usa outros Futarks aí, tá? Esse está na 2ª edição. Como eu falei, acho que no outro vídeo eu não pretendo mais mexer nesse livro, vai ficar na 2ª edição, que eu tenho outros propósitos, né, da parte literária daqui para frente. Tem outro livro também publicado, que é o do Tarô, esse aí que é a Jornada do Louco. Ele se baseia nos ensinamentos dos antigos egípcios, tá, gente? Então, é toda a jornada dos arquétipos do primeiro, dos arcanos maiores, tem os arcanos menores também, mas é toda a base de autoconhecimento, conhecimento da humanidade, partindo para o nascimento da carta, o louco, até a sua finalização, que é o mundo.
Esse também é um livro que não mexerei mais, vai ficar na segunda edição, porque eu estou trabalhando num livro novo de tarô. E aí eu pretendo ficar só na parte de mitológica versus psicanalítica das escritas. E aí, possibilidades depois. Beleza. Agora, Tiago, fale aí as suas palavras finais, conte um pouquinho de você, se você quiser, como foi participar desse vídeo. Primeiramente, agradecer imensamente aí o convite, mais uma vez, foi bem legal. Espero ter colaborado, né? Como Mircea Eliade, né, o grande cientista da religião, ele falava, né? Que o mito é uma maneira que as pessoas encontram para contar determinadas verdades, né? E isso sempre para tentar buscar o retorno junto com a divindade, não diferenciando que divindade é essa. Então aqui a gente fala da lei desse retorno, né? Esse Eliade, ele falava disso. Infelizmente, eu não escrevi nenhum livro, né? Eu falo brincando. Eu falo brincando. Santo Tomás de Aquino morreu com 48 anos e escreveu uma biblioteca imensa. Eu tô com 37 já ouvindo, daqui a pouco o anjo me chamar e eu não tô escrevendo nada. Mas você não vai morrer agora, você vai morrer com 70. Não esqueça que lá na época de Santo Tomás de Aquino, o povo ia embora mais rápido. Pessoal, pegava uma gripe, pá, já era, né? É isso aí. Então, e vamos ver, né? Mas eu agradeço, obrigado pelo convite para a revista. Quem sabe eu já estava pensando em algumas coisas legais para colocar na revista, né? Algumas coisas que vai deixar o pessoal meio virar o pessoal do avesso, né? Com algumas coisas que a galera tem às vezes curiosidade a respeito ou pensa de um jeito que às vezes ele só tá na cabeça das pessoas, ele não tá escrito em nenhum lugar, né? É bom, bacana. É isso aí. A parte é isso. Perfeito, tá mega convidado a colaborar, né? O Estevam escreve aí de mitologia hebraica para nossa revista, também um pouco de judaica. Então, por favor, né, venha trazer esse conteúdo riquíssimo aí para nós. E, gente, aguardem os próximos vídeos, porque nós não vamos parar por aqui, tem mais coisa vindo por aí. Muito obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau.